Olá, feliz dia! Há muitas coisas boas prestes a acontecerem na sua vida a partir deste exato instante. Você acaba de entrar em contato com a força transformadora do programa Seitonoye, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vindo, viu? E hoje, os preletores Enio Masakihara, Tugio Teramai e José Adalton de Oliveira unem seus aguçados pontos de vista para nos ensinarem de que forma os sentimentos entre os familiares se comunicam e os efeitos disso no cotidiano. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos saber algumas das práticas proibidas por lei com relação ao patrimônio natural, que são a fauna e a flora do planeta. As academias de treinamento espiritual da Seitonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seitonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Há um poderoso elo que une pais com filhos, irmãos com irmãs e todos os membros de uma mesma família entre si. Não são paredes e o teto da casa, nem a necessidade econômica, mas uma ligação mental profunda. Quem nos esclarece sobre esse assunto são os preletores Enio Masakihara, Tugio Teramai e José Adalton de Oliveira, que ensinam que os sentimentos entre os familiares se comunicam. Confira. Muito obrigado a todos vocês, família Seitonoye, muito obrigado, sejam muito bem-vindos, que sejam cada vez mais felizes e mais prósperos, e que você que está aí, ó, desse ladinho da TV, sentada no sofá, tranquilamente, talvez para você que está aí deitado na cama ainda, que você esteja aí, ó, esteja junto de uma família amável, feliz, saudável, porque esse é o modo feliz de viver da Seitonoye. Mas aqui no livro A Verdade 9 fala que os sentimentos entre os familiares se comunicam. Isso quer dizer que você influencia os seus familiares. E de que maneira, então, nós podemos viver para que os nossos familiares sejam beneficiados com o nosso modo de viver? E para nos explicar sobre isso, professor Tugio Teramai, tudo bem, professor? Muito obrigado. Prazer estar novamente com vocês neste dia aqui. Muito obrigado. Também o professor José Adalton de Oliveira. Tudo bem, José Adalton? Tudo ótimo, Enio. Beleza? Obrigado, maravilha. Obrigado. Cada vez melhor. Cada vez melhor. E sempre tem espaço para melhorar tem, também. Não tem limite, viu? Pode melhorar. Quanto mais, sem problema. Tem gente que fala, né, se melhorar estraga, né? Mas não é bem assim, não. Não, sempre pode melhorar, né? Pode melhorar. Tá certo. Então, que história é essa que o sentimento entre os familiares se comunicam e, dependendo do modo de viver, influencia negativamente na vida de alguém, ou se viver bem também influencia de uma maneira positiva? Lênio, dias atrás eu estava lendo numa revista especializada em questão de educação, né? E lá nessa revista mostrava que muitos dos problemas que hoje as escolas como um todo enfrentam, seja elas escolas da rede pública ou mesmo particular, com determinados alunos que têm comportamentos diferentes dentro da escola, tem relação com a família.
a estrutura familiar ou a forma que a família vive. E nessa pesquisa foram verificar que boa parte dos alunos tinha uma situação em casa de família desestruturada. Então isso mostra até como prova, até porque foram psicólogos que participaram disso, de forma até que um estudo científico do quanto que isso influencia. Então, ou seja, a mente dos pais influencia diretamente no comportamento dos filhos e da mesma forma o ambiente familiar acaba influenciando, seja para o bem ou seja para o mal, mal entre aspas, né? Mas a forma de agir, a forma de se comportar. É muito comum dentro das famílias Seichonoye a gente saber que os filhos se comportam de forma tranquila, harmoniosa, ou muitas vezes os pais nem se preocupam demais. Por quê? Porque é uma questão mental. Talvez seria, podemos colocar assim, até uma educação mental na forma dos pais verem os filhos, eles acabam indo bem, tranquilamente, naturalmente na vida e manifestando a sua missão na Terra. Tá certo. Professor Teramai, o senhor como um bom avô, bom pai, bom marido, o que um pai, um avô e um marido não devem fazer num relacionamento em casa? Eu sei que é mais fácil falar o que deve fazer, né? Mas o que não deve fazer? Enio, olha, na verdade você, quando vive em harmonia dentro de casa, principalmente o marido e a mulher, ela influencia muito os seus filhos. Sim. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu já comemorei 50 anos de casado. Parabéns, né? sim. Tenho 9 netos e 3 filhos e 9 netos. E tudo assim numa harmonia, tranquilidade, cada um com o seu trabalho, tendo sucesso naquilo que fazem, mesmo os netos fazendo um trabalho, já trabalhando, alguns trabalhando, e uma tranquilidade total. Isso eu estou sempre grato ao ensinamento da Seichonoye, porque graças a ele é que eu tenho uma família tranquila. Né? Como eu disse a você, nós comemoramos 50 anos de casados, outro dia fizemos um almoço, reunimos os familiares, não veio muito não, umas 160 pessoas. E depois do almoço, meus filhos, cada um deles usou a palavra falando e dizendo que muitas vezes eles pensavam, puxa, mas meu pai vive trabalhando, vive fora, trabalhando, né? Viajando para Seichonoye, muitas vezes ele fica a semana toda fora, chega sábado, domingo, viaja pela Seichonoye. Mas eles compreendiam que a gente estava fazendo isso por eles. Então, quando eles vendo a harmonia do casal, é que eles compreendiam o meu trabalho, ou aquilo que a gente estava fazendo. Então, eles cresceram compreendendo e apoiando aquilo que a gente fazia. Por quê? Porque eles tinham um apoio tanto do... Eles diziam, mesmo o papai estando muitas vezes semana toda fora, chegava no sábado e domingo, e a gente via o amor que ele tinha com a gente, a atenção, o carinho. Então, isso eles foram para eles um exemplo para que eles pudessem ter uma família também tranquila. Então, você passa esse exemplo, entendeu? Depende de você, não é falando, mas a atitude que você toma, como você vive, influencia toda a sua família. Então, eu posso só estar grato a essa vida que eu estou levando, tranquilidade, graças ao ensinamento da Seichonoye. Porque quando eu comecei na Seichonoye, a gente tinha aquela reunião de crianças, a gente reunia crianças, fazia aquelas reuniões dominicais. Um jovem chegou e disse, Teramai, é fácil lidar com os filhos dos outros. Eu quero ver você lidar com os seus filhos. Você aplicar isso que você está fazendo com os seus filhos. E eu disse a ele, nós aqui aplicamos aquilo que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina. E como a gente está aplicando esse ensinamento, se eu não conseguir aplicar na minha casa, com os meus filhos, aquilo que nós estamos fazendo aqui, é porque nós estamos fazendo errado aqui.
Mas como eu tenho certeza que nós estamos aplicando o ensinamento corretamente, eu vou aplicar com os meus filhos isso aí. Então, e o resultado é isso que eu, hoje, depois de 50 anos, eu vejo essa tranquilidade que nós somos cercados, a felicidade nossa. Maravilha. Pois não, Muito Adalto. bom. Então, Enio, aqui no livro o mestre Masaharu Taniguchi fala assim, no volume 9, página 229. A palavra não é somente aquela exteriorizada pela boca. Existe também a palavra não proferida. Ficar lamentando intimamente é o mesmo que dirigir para si próprio palavras negativas. Inicialmente a palavra surge na mente e em seguida aparece em forma de palavra falada e depois transforma-se em ação. E ela não só se transforma em nosso comportamento, como também influencia o comportamento das pessoas ao nosso redor. Então, através deste ensinamento e também do ensinamento que contém nos livros da Seichonoye, como é que eu vivenciei isso na minha família? Mesmo quando eu ainda era solteiro, eu imaginava assim, os meus filhos felizes, né? Uma família feliz, filho feliz, brincalhão, correndo, brincando, feliz, alegre, contente. Nunca assim, tentando imaginá-los de uma forma que não fosse feliz, simplesmente isso. Os filhos vieram, quando a minha esposa ainda estava grávida, né? Eu colocava a mão, eu conversava com eles, né? Sempre teve esse relacionamento. Então, quando ela estava grávida e estava chegando em casa, eu estava chegando assim, quilômetros antes, eles começavam a se movimentar. Aí ela dizia assim, já sei, o pai está vindo, né? Aí quando chegava em casa, ela falava assim, há uns 15 minutos atrás eu já percebi que você estava vindo porque eles estavam se mexendo, né? Então, sempre esse elo, né? Desde a vida intrauterina dos meus filhos, teve esse acompanhamento. Então, à noite, sempre eu que cuidava dos meus filhos à noite, né? Assim, quando necessitavam de alguma coisa, sempre teve esse elo. Então, até hoje, a gente continua firme, né? Hoje meus filhos são adolescentes, mas é um relacionamento muito bom. No final do ano passado, por exemplo, foi até no primeiro turno da eleição, em outubro, né? Eu fui num show desses de rock com meu filho, sabe? Tava eu lá, o tiozão lá, brincando, pulando, né? Mas na realidade eu nem entendia direito o que acontecia ali, né? Mas ele pulava, eu pulava também, se ele gritava, eu gritava também, né? E eu observei assim, pensei, né? Meu filho de 16 para 17 anos, né? Nossa, meu menino cresceu, né? E fiquei muito feliz, porque eu estava ali com ele, curtindo aquele momento ali, no show daquele, né? Então, não é um momento que a gente vive, né? Junto com os filhos, cresce junto, mas sabendo que a educação, né, professor Teramai, não é só aquilo que a gente fala, né, mas é aquilo que você sente, aquilo que você transmite, aquilo que você pensa do filho, né? E não é tão difícil assim, não precisa pensar muita coisa, é só você pensar que o filho está saudável, está bem, que ele é filho de Deus, né? E ver esse filho de Deus é o ponto mais fundamental, porque aí por si só ele segue o caminho dele num curso natural, como se fosse o curso de um rio, que segue, porque ele tem o destino dele. Mas é isso que nós devemos desejar e viver dentro das nossas famílias. Muito obrigado. Enio, no japonês tem um ditado que diz assim, os filhos crescem vendo as costas do pai. Então, aquilo que o pai está fazendo, os filhos estão vendo. E eles crescem vendo a figura do pai e da mãe. Então, assim, não adianta você querer dar sermões, castigar, não é isso. É você, qual a sua atitude. Então, ela vai representar. E aquilo que você falou, por exemplo, que o seu filho mexia no útero da sua esposa, você viu uma coisa que interessante? Muitas vezes você está chegando em casa, antes de ir para casa, você pensa assim, puxa, estou com vontade de comer isso. Você chega em casa, a sua mulher fez aquilo que você pensou. É verdade. Já aconteceu isso, mãe? Sim. Né? Como é que ela soube que ela fez aquilo, ela sentiu vontade de fazer aquilo? E você pensou, puxa, gostaria de comer tal coisa. É uma transmissão. Não é? Outro dia, eu pensei assim, estou com vontade de comer pizza. Cheguei em casa e tinha pizza, sabe? Já é uma evolução, né? Não é tanto quanto o professor Teramai, né? Mas nós estamos nesse caminho, tá, professor? A gente começa pela pizza, né? Pela pizza, né? Mas transmite. Sim. Porque o professor Masaharu Taniguchi diz o quê? Somos duas metades.
Sim. E também a questão dos pais, né? Às vezes alguma coisa assim que não tá legal, de repente minha mãe liga, né? Ó, filho e tal, né? E tudo bem, tá tudo bem, né? Então, às vezes, essas preocupações também, né? Mesmo no caso das nossas mães, né? E aí a Seitonia nos ensina que mesmo no mundo espiritual eles estão nos olhando, né? Para quem já tem o pai e a mãe no mundo espiritual, né? Então é esse elo da família, né, que passa, né? É uma rede invisível que nós estamos todos conectados e interligados. Tanto se nós pensarmos para o lado bom, positivo, criativo, mas também se a pessoa não estiver falando o contrário, que é o que o professor Seitio nos ensina, né? Que as paredes têm ouvido, né? Se dentro de uma casa as pessoas vivem, os familiares se maledicendo, né? Falando um do outro, quando aquele familiar chega na casa, é como se as paredes contassem para ele, né? Então é esse elo, né, de ligação que nós temos uns com os outros. Maravilha. Só um minutinho só, queria só fazer um convite aí a todas as pessoas que assistem o programa da Seitonia na TV, para que então nesse início de ano, já em fevereiro, que se ainda não tem o Palavra de Luz 2013, que corra, porque já estamos bem no finalzinho dessa promoção, já está sendo esgotado esses exemplares, Palavra de Luz 2013. Então é só ligar no 0800 770 2600 e adquirir então Palavra de Luz 2013 por apenas R$10 e mais o frete. Também pode ser adquiridas pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Uma dúvida aqui. Falamos aí pai, mãe, marido, mulher, filhos. Mas como fala aqui em familiares, nem sempre eles estão juntos. Aí entra sogro, sogra, por exemplo, também, né, irmãos. E às vezes um mora no estado, outro mora em outro estado, e aí vai. Né, em alguns casos até em países diferentes. Nesse caso, ele vale só para quem mora junto, na mesma casa, ou vale para quem mora distante? Olha, meus pais estão naquele estado, eu estou nesse, mas as brigas deles lá podem, de uma certa forma, influenciar eu aqui. A minha briga aqui com a minha esposa, por exemplo, influencia os meus filhos que estão longe. Olha, Enio, outro dia eu estava lendo um artigo, achei interessante. Fizeram uma pesquisa com DNA. Então, eles tiraram uma célula de uma pessoa, né? Pegaram 4, 5 pessoas, pegaram o DNA de cada um deles e levaram a 50 quilômetros de distância, e as reações que a pessoa tinha aqui, a célula demonstrava. O DNA lá mostrava a reação de alegria ou de chateação, tristeza, qualquer coisa que eles mexiam com as pessoas para ele ter um sentimento positivo, negativo, e lá esses cientistas conseguiram captar as mesmas reações, né? Ora, se os nossos filhos, os nossos familiares, são todos do mesmo DNA, né? Sim. E o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que a nossa mente está ligada ao universo. Ora, se nossa mente está ligada ao universo, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está sentindo, muitas vezes é transmitido para aquele ente que nós queremos. Eu ouvi no Japão, ouvi uma história seguinte. Um jovem voltou da guerra e reuniu os amigos, estava comentando. E um rapaz falou, olha, eu estava naquela ilha, nós fomos bombardeados, de repente veio uma bomba ali, quando eu vi que aquilo ia explodir, eu gritei, papai, mamãe, porque eu sabia que ia morrer. E quando aquela explosão, eu desmaiei. Aí a mãe dele disse assim, mas filho, que hora que foi isso? Que dia que foi isso? Aí foi dia tal, mais ou menos tal hora. A mãe foi lá no oratório, pegou um papel e trouxe, falou assim, filho, foi esse dia, nesse horário? Mas foi isso, mãe, por quê? Porque nesse dia, aqui nós estávamos dormindo, por causa do fuso horário. Eu senti você abrir a porta de casa e chamar a mamãe e papai. E justamente nós levantamos, eu e seu pai sentimos, levantamos, fomos lá, abrimos a porta, não tinha ninguém. Aí nós pensamos, eu acho que o nosso filho morreu. Mas marcamos o dia e a hora. Foi naquele momento em que ele levou sua mente, papai, mamãe, né? E ele desmaiou.
Você vê, então, estavam o quê? A vários quilômetros de distância, mas aquele sentimento dele chegou aos pais. Então, é isso, aquilo que o mestre Masaharu, a mente está interligada, não importa a distância. Então não pode brigar mesmo. Na realidade, né, Adalto? Na realidade, assim, isso que o professor coloca para a gente, se um pai deseja sempre a felicidade, o sucesso de um filho, mesmo que o filho está fazendo faculdade distante ou está em um outro país, ele recebe, né? Isso é como se fosse uma oração constante, né? É o pensamento constante que realmente acaba se transmitindo. E isso é válido para todos os familiares, né? Não é apenas para um. Outra coisa também é assim, uma pessoa que pratica virtudes, boas virtudes, colaborando com o próximo, essa virtude, como se fosse um DNA, ela também passa para os demais familiares, né? Então isso tudo, todos se beneficiam como sendo todos membros de uma única família. Então realmente passa, transmite, e o exemplo, como o professor colocou, né, que o exemplo é o exemplo que realmente arrasta. E é isso. Tá. Então, só para nós encerrarmos o programa de hoje, algumas coisas importantes, né? Que muitas das vezes nós nem damos conta de que a doença de um ente querido, às vezes ele é apenas vítima de um relacionamento errado dos pais, dos filhos, assim por diante, né? Mas que também a felicidade também, de uma certa forma, é uma contribuição, né, dos familiares. Então, o sentimento de gratidão sempre, né? As pessoas pela nossa felicidade, pelo nosso sucesso, pelo nosso viver aqui. E também perceber que se alguém está doente em casa, de uma certa forma, a pessoa que está enferma tem uma certa parcela sua lá naquela enfermidade. Então, orar, agradecer para que restabeleça rapidinho, porque você está, de uma certa forma, influenciando lá. E pedir perdão em alguns casos também, né? Para a pessoa que está enferma, porque a gente acabou vivendo de maneira equivocada, né? Nesse caso, né, Enio, o problema de um é problema de todos. E eu acho que é nessa hora que a família deve se unir realmente em oração para resolver e solucionar isso. E na Seitonê nós temos a oração para a cura divina, chamada forma humana, que é uma das formas que a pessoa tem de estar oferecendo a oração para um outro que necessita. Maravilha. Muito obrigado, professor Tsugio Teramaia, professor José Adalto de Oliveira. Obrigado pelas orientações dos senhores. Obrigado aí, que possamos cada vez mais viver em harmonia em casa e sabendo agora mais do que nunca de que o nosso viver correto também ajuda as pessoas a viverem felizes e prósperas, né? Com certeza. E sendo assim, então, por que não ensinar isso a todas as pessoas desse Brasil todo, através do programa da Seitonê na TV? Então, para você que assiste o programa sempre, nosso muito obrigado. Divulgue também, por favor, que pelo YouTube também os programas da Seitonê estão lá disponibilizados. Inclusive, o programa de hoje já está disponibilizado também no YouTube. Você pode assistir lá, compartilhar isso aí numa rede social, por exemplo, no Facebook, fazer com que as pessoas também assistam pelo Facebook, né? O programa da Seitonê TV e, com certeza, muitas pessoas viverão mais felizes, unidas e prósperas, vivendo de maneira correta. Obrigado a todos vocês, um forte abraço e, se Deus quiser, a gente se encontra aí, ó, num dos seminários, nas academias da Seitonê, no ciclo da prosperidade, também no seminário especial da prosperidade, agora em maio, lá em Pernambuco, né? Pernambuco. Em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Isso é um local maravilhoso. No dia 3, 4, 5 de maio, nós estaremos lá com o Seminário Especial da Prosperidade. Tem carona, assim, então, tem uns bagageiros de ouro para a gente ir também, né, professor? Então, muito obrigado. Então, até um breve evento juntos. Muito obrigado. Muito obrigado. As mídias em geral estão abrindo cada vez mais espaço para divulgarem a importância para o planeta de se manter hábitos ambientalmente corretos. Nosso programa, através do quadro Momento Meio Ambiente, faz coro a essas vozes, não apenas dando o enfoque ético e espiritual da proteção da natureza, mas também passando dicas práticas de preservação e até enfatizando importantes determinações legais que todos devem observar. Na tela, acompanhe algumas ações que são proibidas por lei e passíveis até de punição penal. Primeira, a poda drástica de árvores é proibida. Não corte sem autorização. Segunda dica, não é permitido alterar cursos d'água ou banhados. Todos eles estão sob proteção de leis. Terceira dica,
poços artesianos só podem ser perfurados com devida autorização. Quarta dica, respeite períodos de proibição de pesca. Quinta dica, compra ou maus tratos de animais silvestres também estão sob fiscalização legal. Prestou atenção nas dicas? Acesse www.sni.org.br/meio-ambiente. Proteção ambiental e a Seitonoye. Faz bem ao planeta, faz bem a você. Os Seminários da Luz da Seitonoye são eventos voltados para toda a família, que ocorrem em todo o Brasil e que têm por objetivo apresentar o ensinamento Homem Filho de Deus a pessoas que ainda não tiveram nenhum contato anterior com ele. Eles têm duração de um dia, no qual grandes preletores fazem palestras sobre como obter harmonia no lar, como prosperar e também de que forma vencer as doenças. Sua programação conta ainda com um momento de grande poder espiritual, que é a oração em conjunto pela cura divina. Para saber mais detalhes e como participar do Seminário da Luz da Seitonoye, acesse o site www.sni.org.br e clique no ícone Seminário da Luz. Você vai adorar participar. Gente, fica por aqui mais um programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, e agradecemos de coração a sua companhia. Vamos extrair agora mesmo de nossos corações tudo que diz respeito à tristeza, desânimo e mágoa. Com toda sinceridade e fé, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Fique em paz e sempre acompanhado da energia positiva deste ensinamento maravilhoso. Um forte abraço, muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.